Oi, Boa pessoal. tarde, meninas. Muito Tudo legal bem? ter vocês aqui. Tudo Olá, bom? tudo bom? Boa noite. Boa noite, muito bom estar aqui. Como a gente tem combinado, a proposta do evento, desse encontro, é um fórum para a gente debater negócios e tecnologia. Ou qualquer outro tema que alguém seja confortável de falar e que a gente tenha interesse em estar abordando. O encontro da semana passada, a gente falou sobre continuidade de negócios e dessa vez a questão do investidor anjo. Então, vamos bater um papinho sobre o investidor anjo, quais são o tipo de relacionamento que já se teve com o investidor anjo, ou alguma pergunta que alguém queira fazer. Então, eu vou começar me apresentando. Sou Cláudio Wilson, sou CEO da Biz Studio. A Biz Studio é uma empresa de apoio de competitividade para negócios, e ela atua na parte de aceleração de startup, internacionalização, trazendo empresas para o Brasil e levando empresas para fora do Brasil, e inovação corporativa. Então, eu tenho realmente muito relacionamento com o investidor, não tem jeito. E aí depois eu posso entrar em detalhes como é que eu lido com o investidor e como é que os meus negócios se relacionam com o investidor. Então, peço que outra pessoa se apresente e a gente volta ao tema. Eu posso falar? Quer falar, Catinha? Não, vai você. Eu sou a Paula Baroncini, da Baroncini Consultoria e Treinamentos. Estou adorando esse encontro delas. Parabéns pela iniciativa, Blois. Eu fui executiva há muitos anos de grandes corporações, mais de quase 30 anos em grandes empresas, e trabalhei na área de gestão e marketing. Tive a oportunidade de profissionalizar uma empresa familiar, que foi uma editora tradicional no Brasil, a Nova Fronteira, e tive o primeiro contato com investidores, né, que compraram a editora, e na sequência me tornei consultora, mentora e coach de carreira. Hoje eu atuo nessas frentes, mas ao longo dessa jornada eu tive a oportunidade de estabelecer uma startup americana em solo brasileiro, estruturando do zero. Ela não se tornou operacional, infelizmente, tinha tudo para dar muito certo. E aí foi o primeiro contato que eu tive com investidores, né? Foi a primeira oportunidade que eu tive de me relacionar com investidores, porque o CEO nos Estados Unidos precisava de um aporte de capital para poder fazer a operação, né? Que era uma operação com produção local no Brasil para exportar para os Estados Unidos. Fizemos mercado teste americano com sucesso, fizemos as análises químicas todas no Brasil. Era um negócio voltado para cabelo, produtos para cabelo, para salão, e uma venda com processo de logística disruptivo, através de uma plataforma tecnológica, né, sob medida. E a minha grande frustração foi que eu trabalhei 2 anos nesse projeto, inclusive com a captação do investidor, que colocou dinheiro lá fora, né, não colocou dinheiro aqui. E o dinheiro foi e o dinheiro não voltou. Não voltou para a gente startar a produção. E aí eu saí fora. E aí a gente não deu prosseguimento, infelizmente. Entendi, bem legal. Dona Kátia. Bom, sou Kátia Guiar, eu sou bioquímica por formação, mas venho trabalhando com inovação, empreendedorismo. Eu fui gerente de incubadora em parque tecnológico, eu sou mentora de negócios, então eu trabalho com empreendimentos há bastante tempo. Tenho uma empresa de consultoria nessa área de apoio a pequenas empresas. Eu escrevo projetos também, ajudo na captação de recursos. E como gerente de incubadora de parque tecnológico, eu lidei muito com investidores anjos para as empresas que eu tinha, né? A gente tinha até cerca de 40 empresas dentro do parque, e aí a gente sempre tinha empresas que estavam atrás de investimento anjo, e aí a gente tinha o apoio, o suporte, né, da estrutura do parque tecnológico para poder auxiliar nessas empresas. Como a gente trabalhava com bioeconomia, o processo não era muito simples, e isso também começou a melhorar um pouco nos últimos, talvez, 10 anos para cá, né? A parte de biotecnologia, fármaco, saúde, há 25 anos atrás era muito mais complicado você falar em investimento anjo nesse país. Isso começou a vir um movimento para essa área muito mais recente, digamos assim, né?
Só que aí sempre se esbarrava em alguma condição, em alguma questão que ou a empresa não estava pronta, ou a empresa achava que estava com um produto viável e a gente chegava e dizia para ela, olha, teu produto ainda não está pronto para esse tipo de aporte, para esse tipo de né, apoio. Ou o cara tinha aquela coisa assim, empresa é filho, né? Então o cara vai botar uma grana e depois ele vai querer comprar e vai levar minha empresa, não é meu filho. Tinha muito essa cultura que começou a melhorar bastante. Mas eu peguei, né? Eu sou um pouquinho mais jurássica nesse movimento, então eu peguei um pessoal ainda muito resistente. Mas a gente conseguiu ter empresas que foram investidas e que deram muito sucesso. Foram umas 2 ou 3, mas deram certo e foi bacana de ver isso acontecer, né? Então, assim, eu acho que é uma cultura que vem melhorando um pouco nesse nosso ambiente e ainda precisa ser muito incentivada, eu acho. Certo? Obrigada, Kátia, pelo seu depoimento. Sil, e aí, como é que você me conta isso, as relações com investidores, investidor anjo? Pois é, engraçado. Bom, eu sou a Silvia, sou Head de Growth, né, de crescimento aqui da Fábrica de Cursos, que é uma empresa de tech que está no mercado há 22 anos. E antes da fábrica, eu tive experiência em grandes empresas, a maior empresa que eu fiquei mais tempo foi a Coca-Cola, que foi um berço para mim. Só que chegou num ponto que, assim, nessa época as empresas, ainda são, as empresas grandes, elas têm uma morosidade que é natural da sua estrutura, né? Elas vêm tentando se transformar, abraçar as startups e tentando dar mais agilidade aos seus processos, mas naquela época isso era muito, muito, muito problema. E essa foi a minha virada de chave, porque o meu problema não era uma questão de eu não conseguir ser gerida por pessoas, mas eu precisava ter autonomia para botar as minhas ideias em prática, eu me sentia tolhida o tempo inteiro. Então eu cheguei num ponto que eu falei, chega, e aí eu fui para fora, e aí fui me especializar, eu não sabia exatamente para onde que eu ia, e como eu já tinha ouvido falar que Harvard era uma boa ideia, fui para lá, e cheia de medos, né? Porque a gente acha que a gente é muito piniquim, que tudo vai ser difícil, os desafios vão ser muito grandes, e na verdade não é muito mais simples, porque o método deles pedagógico é infinitamente mais organizado, então para a gente, você acha até que está estranho, está fácil demais, foi a minha sensação. E aí quando eu voltei, eu cheguei num mundo completamente transformado, porque quando eu saí, a internet era completamente incipiente, eu tinha inclusive um link da Embratel na minha mesa, na Coca, e o outro ficava no CPD, eu sou de TI, minha formação é TI, mas a internet era assim, hipertexto, né? O melhor que se tinha naquele momento era hipertexto e lento. E quando eu fui para lá, para os Estados Unidos, e fiquei um ano e pouco em Boston, era uma outra internet, as coisas eram muito diferentes. Aí eu voltei com essa cabeça e criei empresa com essa cabeça. Só que não existia internet para as empresas, então foi um tiro no pé, porque eu vendi um serviço, oferecia um projeto que era incompatível com a tecnologia do momento. E que eu achei legal que a Kátia falou dessa história dos filhos, né? E esse é meu filho desde então. Como eu sempre trabalhei com EdTech, que hoje virou um super boom por causa da pandemia, mas ainda é uma coisa muito inovadora, e eu estou há 22 anos, isso para mim não é tão inovador assim, né, no meu cenário, a gente sofreu muitas abordagens de investidores o tempo inteiro, mas a gente sempre achou, claro, você tem altos e baixos, principalmente nessa loucura que a gente vive aqui no Brasil, mas como empresário, isso é uma realidade de todo mundo, né? E a gente sempre foi muito resistente a isso. Então, a gente teve propostas que foram muito tentadoras, mas a gente sempre quis ter a tal da autonomia e de ser guiado pelas nossas ideias e as nossas tomadas de decisão. Claro que a gente é muito mais difícil, né? Porque sem muita grana, que é aquele choque de ordem que você consegue quando você tem investimento de capital, você consegue, né, botar um monte de projeto na rua, você consegue aumentar seu time. Então, o teu crescimento é mais lento, mas é um crescimento também bem mais controlado, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que deve se avaliar bastante sobre abraçar esses investimentos. Eu já trabalhei em algumas empresas que passaram por essa tipo situação e que não tiveram lá um final feliz. E não é que eu seja contra, eu só acho que tem cenários e cenários para todos os casos. Era isso que eu ia justamente comentar, né? Tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. E, mal ou bem, um investidor, vamos dizer assim, anjo, uma startup, ele vem com uma expectativa de um retorno financeiro e a startup tem que estar bem preparada para isso. Então, o objetivo dele, que eu estava conversando antes
a Cris, que saiu aqui do grupo, o objetivo dele não é necessariamente no negócio, é o retorno financeiro. Ele, é claro que quer que o negócio tenha sucesso. Ele não tem o amor, né, que vocês estão falando aí, né, pela estrutura em si. É mais um papel que ele está investindo e que ele pretende ter um retorno. Mas existem... Não, eu ia falar o seguinte, eu acho que, da mesma forma, existem modelos de investimento, né? Você pode investir o capital e acompanhar, né, como um conselho de tempos em tempos o andamento da coisa, ou pode, e aí você continua com a sua autonomia, que eu acho que isso não deve ter acontecido com você, né, Silvia? As opções que apareceram era controlando a sua empresa, aí por isso você provavelmente andou para trás, né? Assim, não quis deixar. Então, o que eu digo muito é que a gente ainda está em processo de construção do ecossistema, né? Então, eu já tentei várias vezes trazer para o Rio vamos dizer assim, capacitação de investidor anjo. Eu digo que investidor anjo, vamos dizer assim, startup é um papel novo. Então, o investidor tradicional, ele tem que entender que startup é uma coisa diferente, tem que ser tratada diferente, tem que ter um olhar diferente. E, às vezes, o investidor tradicional, ele quer tratar a startup como só um número, uma empresa... Só cifrão, não, né? o que eu digo ele quer como no método, né, tradicional, que você coloca o dinheiro e que você passa a ser sócio, você passa a fazer parte esse é o da modelo, gestão. esse é o antigo. É o tradicional, né? Mas tem muitos casos que não são mais assim, né? Tem muitos casos que o camarada coloca o dinheiro e vai acompanhando, né? Então, estou pontuando esse exemplo, né? Que é o investidor tradicional investindo no papel startup e que normalmente a relação com a startup fica muito prejudicada. Desgasta, perde a cultura, né? Perde toda a essência. Eu acho que perde bastante dos dois lados, né? O desgaste é maior e a essência se vai, né? Sim. Aquilo que deu brilho nos olhos do investidor para ele comprar, ele acaba destruindo, né, Cláudia? Ele compra porque ele viu o potencial e tal, e aí... Hoje em dia já melhorou muito, porque antigamente tinha aquela fantasia que eu vou botar dinheiro numa startup para ficar rico. Já entenderam que não existe mágica, né? Nem na época que faziam essa divulgação, não existia mágica. Agora aprenderam que não é assim, né? Eu comentei, né? Alguns investidores viam as empresas como uma bolsa de valores. Eu vou botar dinheiro, daqui a 2 meses eu enriquei, porque o negócio vai bombar e vai dar certo. E ainda tem muita gente com essa visão, principalmente o pessoal que fica de olho aí nesses milionários repentinos digitais, né? A gente tem vários cases, o Zoom já era grande, mas agora não, é gigante. E aí o pessoal continua com esse olhar muito imediatista, né? Achando que vai resolver a vida ali com uma iniciativa. E, em geral, o pessoal anjo, me corrijam se eu estiver errada, fazem, tipo bolsa mesmo, o cara ataca em várias frentes, claro, de acordo com o que ele entende que provavelmente vai funcionar, e ele ganha na média, ele não ganha especificamente numa tacada. Ele faz um portfólio, como se você estivesse investindo num fundo de ações, só que você escolhe aquelas empresas e você monta uma carteira em que você tem mais risco de um lado, menos risco do outro. E eu acho que esse olhar novo do investidor mais atualizado, mais moderno, mais em dia com o que a gente está falando, é uma coisa interessante, pelo que eu acompanho, que eles olham, pelo menos assim, na Brahma, quando eu trabalhei, Garantia, né? Grupo Garantia tinha comprado, muito olhar das pessoas. Então, se a gente tem o foco, se o investidor tem o foco e, poxa, é um produto ou um serviço, né? Uma empresa que tem um punch, tem um potencial, né? De escalar. Mas deixa eu ver quem é que está trabalhando nela, né? Aí conhece a Silvia, aí vê, pô, a Silvia, sabe, está em linha com o que eu acredito, dá para trabalhar a Silvia legal, ela vai entender alguns toques que eu vou dar, porque claro que eles também, de alguma forma, se o cara é financeiro, ele quer dar um pitaco. E aí eu acho que a coisa flui melhor. Agora, quando a pessoa não conhece nada, aí... É aquela história que o pessoal fala que ideia não serve de nada, o que serve é execução. Tem alguns exemplos aí que a gente vê que é produto já existente no mercado. Nunca gosto de comentar muito ao Brando Luiz, porque eu convivi de perto
porque o Luiz estudou na mesma escola que os meus filhos. E aí eu me lembro que eu fiquei pensando assim, né? Como eu sou empreendedora, vira e mexe alguém diz assim, Cláudia, vamos montar um negócio assado? Vamos montar aquilo ali? Aí eu fiquei falando, gente, montar um brownie agora, uma empresa de brownie, pô, todo mundo faz brownie, né? E, no entanto, você vê que ele fez o próprio bolo da Valzira, né? Estou dando exemplos de, que eu chamo de empresas Pequenos nascentes negócios não startup. caseiros, né? Caseiras, né? Familiares, Quase né? familiares, isso. Sim, mas que aí você vê que são ideias. Agora, se a gente for para Tecnológico, né? questões tecnológicas, aí você vê, porque tecnologia eu acho que ainda permite você ter um sonho, né? Quem é da área de TI, eu pelo menos que sou da área de TI, eu sempre pensando em vários projetos, né? Puxa, se tivesse isso aqui, eu sou completamente, vamos dizer assim, automatizada. Se você deixar, eu acho que tudo tem que ser automatizado, entendeu? E aí eu fico pensando um monte de solução, né? O problema, eu já sofro o problema, eu já penso em solução. E aí, se você for levar para esse lado, que não falta ideia, mas e aí, vai executar? Aí são as Essa que é a grande pessoas. questão. Aí são as pessoas. Habilidades soft skills e hard skills. Tem que ter os dois. Eu tive a oportunidade... Oi, fala, aqui na fábrica a gente tem, tipo assim, livrinho das ideias. É claro que ele é digital há séculos, né? Porque Deus o livre, não seria diferente. E eu não sei se vocês estão passando por essa fase, mas agora na pandemia, na quarentena, eu trabalho muito, sempre trabalhei muito. Todo mundo fala que eu sou workaholic desde sempre, e eu não vejo nenhum problema nisso. Eu sou feliz assim. Eu também não. E se eu não tiver muito trabalho, eu começo a deprimir. Aí, como eu estou com um tempo muito maior, mais longo, né? Porque assim, até no final de semana, que você tem lá algumas atribuições familiares com os amigos, você deixa de ter, porque não tem, né? Você faz um Zoom ali, 1 hora, a pessoa já enche o saco e tal. Eu falei, cara, eu preciso inventar. E eu estou produzindo tanto projeto que foi idealizado e a gente resolveu adaptar e melhorar nesse novo cenário. Bom. E isso está conseguindo me tirar de uma certa paranoia que eu estava assim, cara, não dá para ficar nesse marasmo. Então, não é falta de projeto, que a gente teve um aumento expressivo durante a pandemia, obviamente, porque o nosso mercado, né, tá inflando e por razões óbvias, mas é uma coisa louca que mesmo assim eu estou inventando um monte de coisa. Então, a gente está lançando assim 3 novos projetos nas próximas semanas e que foram idealizados, mas que é difícil de você operacionalizar, porque você precisa de grana, de tempo, de gente, um monte de coisa. E agora todo mundo tem mais tempo, todos os colaboradores têm mais tempo, está todo mundo com mais tempo. Que coisa boa. E a gente está conseguindo fazer isso. E por mais que os projetos, eu espero que funcionem, que dê certo, obviamente, mas mesmo que não dê, é só você conseguir criar, isso dá um prazer tão grande. Outros filhos, né? Outros filhos, está sendo, né? Exatamente. A minha fuga tem sido aí, sabe? Nesse processo de criação, assim. Muito bom. A Kátia está calada, hein, Kátia? O que você conta aí? Mais introspectiva, eu estou meio mais quieta. Mas eu estou ouvindo vocês falando aí. Tá. Quer continuar assim? Ótimo. Se quiser falar... Tranquilo. Porque eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando, eu estou lembrando das coisas também que eu já vivi. E uma outra coisa também que eu acho que eu estava pensando aqui, né, o que a Cláudia colocou agora, que ela acha que tem que ser tudo né, automatizado e que as coisas estão assim, e Paula estava falando também que a gente tem mais investidores mais modernos, né? Eu acho que a cultura foi encaminhando, a gente foi caminhando para isso, e agora o pessoal também está todo mundo pensando mais nessa questão da inovação aberta, as empresas estão lançando mais coisas para novas ideias, novas questões no mercado. Eu acho que estão surgindo mais coisas, né? Você volta e meia você vê aí. Hoje mesmo eu vi que foi lançado uma chamada da Caixa para apoiar pequenas empresas. Né? Desenvolvam tecnologias. É uma forma, né? Claro, não é um investidor anjo, mas é uma forma de investimento também para a Petrobras também. A Petrobras também abriu um edital, né? Eu recebi aí, mas muito específico para a área deles. Aí não cabia para mim, mas eu tenho aberto editais para iniciativas jovens ou não. E interessante, Cláudia, você que é desse mercado, não sei se vocês acompanharam, eu vi outro dia uma pesquisa, não sei se foi no LinkedIn, onde foi, que esse negócio de que startup é coisa de jovem, a faixa etária das startups que engrenaram, né, que viraram empresas realmente, é na faixa dos 45, 50 e poucos anos. Então, isso é uma balela. Os jovens estão aí para ajudar na tecnologia, mas precisa da maturidade junto, né, para fazer a coisa acontecer. Um artigo sobre isso, né, que tem essas
essa geração, né? As gerações, enfim, todas as gerações novas e modernas das startups, mas que toda startup, no fundo, ela precisa de um sênior como conselheiro, pelo menos. Exatamente. O cara que vai abrir a porta, é o cara que vai apresentar o investidor anjo para ele, o cara que tem as relações, é o cara que conhece. Né? Maturidade para se relacionar, né? Network. Você sabe que eu tive a oportunidade esse ano de participar do Hack in Rio como mentora. E uma das minhas turmas mentoradas ganhou o 3º lugar. E era uma galera, foi muito legal. Eu adorei, agora também vou mentorar a Startup Rio, fui convidada, entrei no grupo aí da Startup Rio para mentorar. Era muito legal porque os desenvolvedores, esse pessoal todo técnico, a área de vocês de TI, gente, não entendo nada dessa parte, tá? Back-end, não sei o quê. Galera toda lá de Recife, eu nem falei com essa galera. Eu falei com um cara que era de Teresópolis, que era voltado para o business, que é um engenheiro, estudante, mas era o cara que não mexia, era o cara justamente que fazia a relação comigo para poder fazer o pitch, para poder azeitar as coisas, né? E eles ficaram super felizes com o 3º lugar, eu mais ainda, né? Foi a minha primeira experiência, fiquei super feliz. E já é um negócio para o hospital, clique leitos, né? Para você, quando há uma emergência, você saber para onde você vai, o hospital está livre para você, que aceita o seu plano ou não, ou público e tal. E assim, estão desenvolvendo e eu já falei com eles, poxa, traz para o Rio isso, está lá no Pernambuco, né, em Recife, eles conseguiram lá com a Secretaria de Saúde já fazer o piloto para praticar lá, para rodar lá, depois vão trazer para Teresópolis, eu já estou de olho, porque eu conheço muitos médicos, diretores de hospitais, para estar trazendo para o Rio também, é um negócio que é super necessário, né? É uma dor que todos nós temos, né? Uma emergência você fica, liga para o hospital, tem vaga, liga para o hospital, não tem, não, aplicativo você vê isso. Então, assim, tem umas sacadas muito legais, mas foi necessário, a minha mentoria foi necessária, a experiência desse rapaz que não é jovem, mas não tanto quanto os outros, para a coisa rodar direitinho, né? Eu acho que uma das coisas importantes que vocês falaram, a Cláudia até citou, é a questão de processo, né? Ela falou de automatizar. Você não precisa necessariamente ter um viés de TI, né? Mas se você vem dessa área, você já tem isso meio que automático. Eu fico vendo no meu dia a dia, né? A gente teve que criar, se desenvolver em habilidades que a gente não tinha, todos nós, alguma coisa que a gente não fazia, a gente passou a fazer. E eu sou viciada no processo, meu negócio é processo. E aí eu vou melhorando. Eu fico vendo como é que eu faço para economizar tempo, para tornar a situação mais eficiente. E, assim, na faxina, olha a loucura do ser humano, sabe? Fiz um test drive com vários produtos e não sei o quê, e consegui agora definir um processo que eu estou super satisfeita. Prefiro não ter que fazer, obviamente, mas vamos fazer você direito. faz a parte tecnológica, quando você... Eu gosto de processo, gosto também de otimização, mas eu não tenho essa expertise tecnológica, então tem que ter alguém desenvolvendo isso para mim. Como é que você faz isso no dia a dia? Não, a gente faz, a gente tem um time bom, o nosso viés é tecnológico, sempre foi, né? Então a gente tem um time suporte, né? Que consegue. Mas hoje tem tantas ferramentas à disposição. Se você sim, tiver um processo bem... Essas prontas eu pego, mas eu tipo assim, precisava ter um negócio, né? Que ela falou, eu gosto das coisas rápidas, fáceis, né? Friendly, user-friendly. Então, preciso de negócio. Mas aí, sabe, eu não sei programar nem nada. Ou tem um aplicativo pronto ali para usar, ou tem que alguém desenvolver. Né? Pois mas tem muita coisa pronta, né? Mas acho que um ponto interessante que vocês falaram sobre a história de ter um cara, né? Esse personagem mais maduro nos processos das startups, e eu acho que é muito mais por isso, pelo processo em si, para conseguir normatizar o processo, desde o processo de marketing, com pitch, etc., quanto o próprio processo de produção. Eu acho que os caras são bons de ideação, eles têm uma visão do mundo. São técnicos, diferente. né? São muito técnicos, eu acho. Acho que eles têm uma visão do mundo diferente, então eles estão mais abertos a ter ideias que são disruptivas mesmo, que a gente não teria porque a gente está muito no quadrado, porque a gente foi formado para ficar no quadrado, a gente foi formado para ser especialista. Eles não, eles estão se desenvolvendo para serem multifacetados, é completamente antagônico das gerações. E outra coisa que eu acho legal que você falou, Paola, desse pessoal ser de Recife, porque a gente tem esse mau hábito também de ficar olhando para o umbigo aqui do Sudeste, como as coisas só acontecessem aqui. Lá no Recife tem um viés tecnológico enorme, tem já ouvi falar. Tem um polo fantástico, né, tecnológico lá, né? Então, meninas, a gente pode até pensar em fazer isso como um próximo tema. Acho que a gente tem que encerrar pelo dia de hoje, né? Já acabou o horário, né? Acabou o nosso horário. Eu queria agradecer vocês pela participação. Acho que